Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus que o Senhor nos proporcionou esse momento de adorá-lo juntos, quanto igreja, proclamarmos o nome do Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor com música, porque o Senhor está aí, onde você estiver. O Senhor está com você e juntos aqui vamos adorar o nome dEle. Amém? Aleluia. Deus é conosco. Deus é conosco. Você crê? Aleluia. Oh, Espírito Santo. Ah, meu Deus, nós não sabemos, Senhor, onde cada um está. Você está em casa, ou meu Pai, ou em um ajuntamento com alguém, com uma família. Mas, Senhor, Tu és o centro do nosso coração. Tu és o centro da nossa vida, Jesus. Esteja conosco, Senhor. Esteja conosco neste momento. Receba a nossa adoração. Ah, Senhor, por favor, como cheiro suave, Senhor, as Tuas narinas. Tu és o nosso Pai amado e nós Te exaltamos, Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Nós Te amamos, nós Te amamos, nós Te amamos, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, Senhor. Não há nada melhor, não há nada igual a que se compara a esperança viva. Tua presença, aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença,
Jesus, tu és maravilhoso, tu és exaltado. Glória, Senhor, tua glória, Senhor, glória, Senhor, tua glória, Senhor, glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Fique agora com Lagoinha News. Aleluia. Olá pessoal, a graça e a paz. Hoje nós estamos com o Lagoinha News em um formato bem diferente. Com o intuito de informá-los a respeito do surto do coronavírus, nós trouxemos o Pedro Vilar, que é biólogo, formado em mestre da ciência da saúde pela Santa Casa. Então, Pedro, eu queria saber de você a respeito da higienização da população. Qual a importância disso? A higienização ela é muito importante, visto que isso reduz o coronavírus, é um vírus respiratório, e o processo de lavagem das mãos ela é muito importante, até mais importante que o uso do álcool. As pessoas ficaram um pouco preocupadas com esse uso do álcool, né? Saíram comprando todos os estoques. Como estamos vivendo em um momento de quarentena, a própria lavagem das mãos de forma correta já reduz significativamente a infecção pelo coronavírus. A gente pode deixar o álcool guardado para uma situação de emergência, onde você não tem como lavar as mãos, e aí você pode utilizar o álcool em gel, o álcool 70%, tem que ser nessa porcentagem, 70%. Então, esse álcool que as pessoas têm comprado no supermercado, que é 56%, ele é utilizado para limpeza, mas ele não tem nenhum poder para matar o vírus, ele não consegue matar o vírus, né? O vírus ele tem uma capinha de gordura, e o álcool resseca essa capa, e aí ele se rompe e morre por causa disso. A própria lavagem das mãos, ela já vai fazer esse trabalho. E em relação ao domicílio, na parte doméstica, não tem necessidade de utilizar o álcool para limpar a superfície. Pode utilizar outros desinfetantes, né? O cloro, o lisoforme, pinho-sol, que são desinfetantes que têm essa capacidade também de neutralizar esses tipos de vírus. E isso também ajuda, né, para as pessoas que não têm, às vezes, condições de comprar o álcool ou que não encontram o álcool no supermercado, porque o estoque está em baixa. E falando das pessoas infectadas, Pedro, muitas dúvidas surgem. Uma delas foi, alguém que já foi infectado por esse vírus pode contraí-lo pela segunda vez? Então, quem foi infectado pelo Covid-19, que é essa nova cepa do coronavírus, ele não vai ser infectado novamente por esse mesmo vírus, né? A gente tem na cabeça da gente que a gente gripa várias vezes, a gripe é um vírus, só que a gente gripa com vírus diferentes, com cepas diferentes desse vírus. O mesmo vírus não tem a capacidade de infectar novamente, por quê?
Porque nós criamos um processo que é chamado de memória imunológica. Então, nós temos uma memória, células do nosso sistema imunológico que vão ter efeito contra uma nova infecção com esse vírus. Então, nós vamos ter produção de anticorpos, células trabalhando, e aí a gente não se infecta novamente. O que as pessoas ficaram um pouco preocupadas, né, espalharam alguns vídeos, inclusive, sobre o coronavírus já é um vírus existente, é um vírus que infecta até cachorros, né? Sim, é um vírus existente, mas essa nova cepa, o Covid-19, ela surgiu tem poucos meses. Então, é um vírus novo, mas de uma família que já existe há algum tempo. E por falar em animais, Pedro, surgiu também muitas fake news dizendo que os animais poderiam passar esse vírus. Isso de fato procede? Sim, uma das suspeitas na China é que a infecção primária veio do morcego. Isso procede, nós temos essa capacidade de pegar vírus de alguns animais. A gente tem que entender que é um vírus mutante. Geralmente, esses animais eles não desenvolvem a doença, eles são chamados vetores, né? Igual a gente tem um exemplo clássico aqui no Brasil, que é o Aedes aegypti, que ele é um vetor do vírus da dengue. Ele não desenvolve dengue, quem desenvolve dengue é a gente. Ele vai transmitir o vírus. Então, eles acreditam que uma das espécies que transmitiram esse vírus para a espécie humana foi, né, o morcego. Na China, eles costumam se alimentar de iguarias e eles se alimentam também de morcego. E essa infecção pode ter sido proveniente disso. Não é algo novo, por isso que é importante a gente se atentar a uma literatura científica, a algo correto, e não acreditar em fake news, os vídeos que as pessoas espalham. Por quê? Porque um artigo científico publicado em 2007, falando sobre o risco do consumo de morcegos na China e a possível infecção com corona, ou seja, foi lançado em 2007, já tem muitos anos, e foi negligenciado, as pessoas não deram muita atenção. E aí, hoje, nós estamos colhendo os frutos disso. Por isso que é importante a gente se alimentar de informações que realmente são verdadeiras e não ficar escutando qualquer coisa que a gente tem aí pela internet. E os animais domésticos, eles têm um poder de transmitir também esse vírus ou de contraí-lo? Não, os animais que nós temos em domicílio, não. Cachorro, gato, aves, não. Eles não vão ser possíveis vetores, né, transmitir essa infecção para a gente. O máximo que pode acontecer é um animal que está andando na rua e aí o vírus está em alguma superfície, ele tocar e carregar esse vírus para dentro do domicílio. Sim, por isso que nós estamos numa quarentena, para ficar em casa mesmo, recluso nos lares e sair somente se necessário. Né, precisou fazer uma compra, aí uma pessoa só vai, se direciona até o supermercado, de preferência com máscara, blusas, né, de manga comprida, calça jeans, sapato fechado, vai, faz as compras, volta para dentro de casa, limpa todos, aí sim pode utilizar o álcool 70 para limpar os alimentos, né? Então comprou um saco de arroz, limpa com álcool 70, tira essa roupa, lava com sabão normal, igual a gente costuma fazer, né? O próprio processo de lavagem já tem capacidade de matar o vírus, e toma um banho, que também é importante, porque se o vírus cair em alguma outra superfície da pele, nesse momento você vai, né, ele vai ser limpado, né, vai ser levado pela água. O que é importante frisar também é não ficar tocando, né, as regiões de mucosa. Quais regiões são essas? Boca, nariz, os olhos, que são locais por onde o vírus ele pode penetrar e infectar, né, nos infectar. Então, vai se direcionar até o supermercado, usa a mão não dominante. Então, se você é destro, usa a mão esquerda, se você é canhoto, usa a mão direita, porque a gente tem a tendência de colocar a mão dominante no rosto, nos olhos, na boca. Quando você usa a mão não dominante, dificilmente você põe ela. Isso também diminui a propagação do vírus. E andando pelas ruas do centro de Belo Horizonte, também nos bairros, a gente vê muitas pessoas usando máscaras. Necessariamente, quais pessoas devem usar a máscara? São as que estão contaminadas ou com suspeitas, ou quem não quer ser contaminado? Então, o uso de máscara por pessoas que não querem ser contaminadas, ou seja, pessoas que são saudáveis e estão com medo de pegar o vírus, ele pode ser indicado em algumas circunstâncias, mas a máscara, essa máscara que a gente tem, descartável, ela protege muito mais de um possível espalhar da infecção do que de você contrair. Então, vamos supor, eu estou contaminado. Eu vou usar a máscara porque isso vai proteger as pessoas que estão ao redor. Muito mais do que se eu não estou contaminado e uso máscara para me proteger de uma possível infecção. Então, quem está com suspeita de infecção, ela vai ter que se resguardar, vai ter que usar máscara. E a gente usa também, nós que não estamos infectados, para proteger. Mas não, a eficácia da proteção não é a mesma. A proteção é muito maior para quem está infectado e a máscara vai permitir com que a infecção não se espalhe. E o interessante também, Pedro, que eu gostaria de saber de você, que já é formado na área e tem um conhecimento,
é sobre os malefícios das fake news que temos visto em grupos de família, em grupos de igreja e também em conversas privadas do WhatsApp. Então, pessoal, agora eu gostaria de chamar a atenção, essa pergunta é muito pertinente. Nós já passamos por vários problemas no nosso país com essas notícias que são espalhadas, essas fake news. Isso não traz nenhum benefício, isso só traz malefício. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que é um Deus de verdade, não é um Deus de mentira. E eu não preciso aqui pregar e falar para vocês quem é o pai da mentira. Então, se é fake news, é mentira, não provém de Deus, não é algo que precisa ser espalhado. A fake news ela atrapalha muito, visto que agora os estudos estão sendo feitos com um medicamento para o tratamento do coronavírus. Esse medicamento ele já existe, ele já é utilizado para tratar lúpus e portadores de malária, e eles estão evidenciando, né, através de experimentos científicos, que ele tem um possível efeito nas células infectadas, mas ainda é um estudo que não tem uma literatura publicada, né, algo certo, ainda estão sendo feitos testes, e as pessoas já estão espalhando essa notícia, e os estoques desses medicamentos já estão sendo requisitados nas drogarias. Isso não ajuda, isso só atrapalha. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que se uma das pessoas que faz o uso constante, regular desse medicamento necessitar, ela não vai ter esse medicamento disponível porque as pessoas foram lá e compraram. Segundo, se as pessoas começarem a tomar essa medicação por conta própria, a gente precisa entender que nós estamos falando de um vírus, esse vírus ele é mutante, só no Brasil ele já sofreu duas mutações. Só que a gente ainda não sabe como ele vai se comportar num clima tropical como o nosso. Ele pode ter uma virulência baixa, ou seja, ele vai se espalhar de forma mais tranquila, ou ele pode ter uma alta virulência, se espalhar com muita facilidade. Nós vamos ver isso com o passar desses próximos dias. E se a gente começa a tomar uma medicação de forma indevida, isso pode causar uma nova mutação no vírus, uma resistência à medicação. E aí as pessoas vão espalhar um vírus que já é resistente à medicação. Então isso não é bom. A gente não, nesse momento, nós não vamos agir de forma precipitada. Nós vamos filtrar essas informações. Existem plataformas importantíssimas, por exemplo, o Google Escola, onde nós temos acesso a artigos científicos que são publicados. Lá você pode tirar suas dúvidas, muito mais que jogar no Google ou num grupo do WhatsApp. Então, viu uma notícia alarmista, não espalha. Procura saber primeiro, procura saber se realmente é verdade, para depois você passar isso para frente, porque isso é muito sério. Muitas pessoas estão sendo atingidas por isso, né, por essas notícias mentirosas. Né. Além disso, tem uma outra fake news sendo espalhada sobre o uso de água morna com sal, que o vírus vai ficar parado aqui na garganta. Se a pessoa faz gargarejo com água e sal, água morna, ela vai matar o vírus. Isso é mentira, isso não existe, tá? Isso é fake news. Eu sei que tem muitos profissionais se intitulando médicos, cientistas, pesquisadores, falando isso, mas se você procurar bem, você vai ver que essas pessoas não são nem formadas, são pessoas que se dizem ser para espalhar essas mentiras, e isso atrapalha. Por quê? Porque se uma pessoa está infectada e ela acha que fazendo isso vai curar, ela acha que está curada, ela vai fazer o quê? Ela vai sair de casa, ela vai conversar com as pessoas, ela vai espalhar essa infecção. Então, o momento agora não é de espalhar fake news, é o momento realmente de respeitar a quarentena, né? Não é o momento de sair para passear, é o momento de ficar em casa, recluso. Aproveite esse momento com a família, aproveite esse momento para buscar o Senhor e gaste tempo com isso, porque se a gente gasta tempo com isso, a gente não vai gastar tempo espalhando fake news. E, Pedro, para finalizarmos essa entrevista, eu gostaria de saber de você quais são as pessoas, de fato, que são mais sensíveis a esse vírus, que podem trazer a mortalidade delas, e também o porquê dessas pessoas serem tão frágeis para esse vírus. Então, existem alguns grupos de risco, os principais são os idosos, né, acima de 60 anos, portadores de algumas doenças, por exemplo, portadores de patologias cardíacas, diabetes, problemas pulmonares. Essas pessoas elas são mais sensíveis porque o vírus ele usa como substrato principalmente o pulmão. Né? Então, ele é um vírus que infecta o tecido pulmonar e no intestino. Por isso que um dos sintomas principais é essa falta de ar e a diarreia. Com o passar da idade, né, os órgãos eles envelhecem junto com a gente, então, por isso, o pulmão ele já não tem mais a mesma eficiência no trabalho do que de um jovem, por isso que o quadro é mais grave nessas pessoas, e as pessoas que são portadoras dessas outras patologias, elas já têm uma doença de base, a gente chama isso de doença de base, que pode propiciar uma piora no quadro de infecção pelo coronavírus. Além disso, pessoas que estão em tratamento para câncer,
pessoas que são soropositivas, né, portadoras de HIV, que são pessoas que têm um sistema imunológico comprometido, não é uma regra, né, mas pode ter o sistema imunológico comprometido, e por isso a infecção pode ser muito pior. Só que nós precisamos entender, que eu vou repetir essa informação, o vírus está agora, pela primeira vez, num ambiente tropical. A gente não sabe como isso vai se comportar. O vírus matou mais pessoas idosas, mas ele também matou pessoas jovens. E se não matou pessoas jovens, essas pessoas jovens elas foram vetores de contaminação para essas pessoas idosas. Por isso que a gente precisa se cuidar. A gente não sabe como ele vai se comportar, né? A gente pode dar de exemplo a Itália, que não respeitou a quarentena, as pessoas acharam que era uma férias, foram para a praia, foram se divertir, e foram quase 3.000 mortes. A Itália é um país muito pequeno, né? Menor do que o estado de Minas Gerais. E já foram quase 3.000 mortes, várias pessoas com problemas, várias pessoas contaminadas. Isso trouxe um problema muito grave para o sistema de saúde do país. E nós não estamos, mesmo estando num país continental, um país muito grande, com vários hospitais, mas a gente não está preparado para que essas pessoas tenham esses quadros mais severos, todos de uma vez só. Por isso eu reitero o respeitar a quarentena. Respeitem a quarentena, porque isso vai salvar a população brasileira. Se a gente não respeitar a quarentena, nós vamos colher o fruto disso, e não é bom. Pedro, muito obrigado mais uma vez por ter nos dado um pouco do seu conhecimento para ajudar. Eu que agradeço. Essa população que talvez desconheça algumas coisas e aderem a algumas fake news, isso só atrapalha. Para você que está nos assistindo nas redes sociais, não deixe de nos seguir, de deixar o seu like e compartilhar com o seu amigo, para poder aprender um pouco mais sobre esse vírus que tem sido tão assustador para a população brasileira. Que Deus te abençoe e até a próxima. E fique agora com o nosso sermão. Olá, graça e a paz. Seja muito bem-vindo a mais um culto dominical, culto este dedicado à família. E o nosso desejo hoje é abençoar você aí na sua casa, juntamente com seus familiares. E o desejo do meu coração é que a palavra do Senhor hoje possa encontrar você aí e possa alcançar o seu coração de uma maneira sobrenatural. Esse é o meu desejo nessa noite. Mas antes de nós irmos para a palavra de Deus, curva a sua cabeça aí onde você está, vamos orar. Pai, nós cremos que o Senhor está no controle de tudo e que nada foge do domínio das suas mãos. Te pedimos, ó Pai, que nesse momento de caos, nesse momento tão delicado, Senhor, pelo qual o nosso país e tantos outros países, ó Pai, estão passando, nós pedimos que o Senhor não deixe que nós percamos a nossa esperança. O Senhor não perde o controle, o Senhor está, ó Pai, acima de todas as coisas e nas tuas mãos, ó Pai, está o domínio. Por isso, fala aos nossos corações nessa noite, de uma forma que só o Senhor pode falar. Nosso coração está receptivo nesse momento para receber a Tua palavra, a semente viva da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre o poder de um coração intercessor. E o nosso texto base se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 9, verso 26 em diante. Abra aí na sua casa o livro de Deuteronômio, capítulo 9, verso 26 ao 29, que diz assim a palavra do Senhor. Orei ao Senhor e disse: ó soberano Senhor, não os destrua, eles são o teu povo, a tua propriedade especial, a quem resgataste do Egito com teu grande poder e tua forte mão. Peço que te lembres dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não leves em conta a teimosia, a perversidade e o pecado deste povo. Se o destruíres, os egípcios dirão: eles morreram porque o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que tinha prometido lhes dar. Ou talvez digam: não os destruiu porque os odiava, levou-os ao deserto de propósito a fim de matá-los. No entanto, eles são o teu povo, a tua propriedade especial, que tiraste do Egito com tua grande força e teu braço poderoso. Nesse texto nós estamos vendo aqui uma oração, né, uma intercessão de Moisés, né, em favor do povo de Israel. Nós sabemos aqui então que Moisés,
ele foi aquele rapaz, aquele homem escolhido pelo Senhor, a fim de levar o povo de Deus do Egito para a terra prometida. E caminhando pelo deserto, intercedendo pelo povo de Deus, Moisés pôde não só ali direcionar aquele povo, mas também aprender a amá-lo, aprender a cuidá-lo, aprender a estimá-los como pessoas importantes para o Senhor. Só que nesse episódio aqui, o povo de Israel peca profundamente contra o Senhor. E Moisés então vai se colocar na condição de intercessor do povo de Israel. Só que antes de interceder, antes de mostrar, misericórdia pelo povo, Moisés, após esse episódio em que o povo peca, e para que você entenda melhor o que o povo fez nesse contexto, você com a Bíblia aberta aí na sua casa, Moisés então decide ir passar um tempo com Deus no monte, e por 40 dias e 40 noites ele esteve ali com o Senhor, a fim de voltar com as leis e os mandamentos do Senhor, gravados numa tábua de pedra, escrita pelo dedo do próprio Deus. Mas durante esse período de 40 dias e 40 noites, o povo então, achando que Moisés estava demorando, achando que Moisés não voltaria, decidiu então levantar um ídolo para si. Então juntam ali as suas riquezas, as suas joias, e com a concordância de Arão, eles constroem então um bezerro de ouro. E nós sabemos o quanto a idolatria, ela entristece o coração do nosso Deus. O povo então decide, enquanto Moisés estava ali, numa condição de buscar as leis do Senhor para aquele povo, o povo estava lá embaixo, na festança, na idolatria, prevaricando, ou seja, entristecendo profundamente o coração de Deus. Então, quando Moisés descobre isso, quando Moisés chega e se depara com aquela festa, com aquela algazarra toda, Moisés fica muito irado. Moisés, então, quebra aquelas tábuas ali dos mandamentos e fica muito entristecido. Por quê? Porque enquanto o Senhor estava ali preparando as ordenanças para o seu povo havia virado as suas costas para o seu Senhor. Então, antes de interceder pelo povo, Moisés vai então lembrar o povo de duas coisas muito importantes. A primeira coisa que Moisés lembra a Israel é: Israel, a força não vem de vocês. Um capítulo antes, no capítulo 8, verso 16, diz da seguinte forma: sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com minha própria força e capacidade. Verso 18, lembre-se do Senhor seu Deus, é Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos. Olha isso daqui que Moisés está lembrando o povo, ele está dizendo assim: olha, primeira coisa que eu quero lembrar, vocês, a força de vocês não vem do próprio braço. Tudo que vocês conquistaram até aqui, Israel, é por causa do Senhor. O maná foi por causa do Senhor. A provisão foi por causa do Senhor. A coluna de fogo para aquecer veio do Senhor. A nuvem para proteger do calor do sol veio do Senhor. Então, Moisés estava aqui lembrando o povo: ei, vocês só são o que são, ou só fazem o que fazem, porque o Senhor está e vai à frente de vocês. É o Senhor que garante que vocês sejam bem-sucedidos. E quantas são as vezes, que nós achamos que o que temos é mérito próprio? Quantas são as vezes que nós achamos que todas as nossas conquistas, são frutos da força do nosso braço? E Moisés estava lembrando aqui: ei, vocês só têm o que têm, porque o Senhor vai à frente de vocês. Segunda coisa que ele lembra para o povo de Israel, ele vai dizer assim: olha, vocês não são justos. Pelo contrário, vocês se tornaram um povo obstinado. Em outras traduções vai dizer: vocês se tornaram um povo teimoso, um povo de dura cerviz.
E a pessoa obstinada, ela é essa pessoa inflexível, endurecida. Então, em Deuteronômio 9, em versículos antes, Moisés vai declarar ao povo, dizendo, capítulo 9, verso 4, que diz assim: depois que o Senhor, seu Deus, tiver feito isso por você, não diga em seu coração, o Senhor me deu essa terra porque sou justo. Não, é por causa da perversidade das outras nações que ele as expulsa diante de você. Outra coisa que Moisés lembra muito importante para nós nessa noite é: ei, tudo que vocês receberam, Israel, não é porque vocês são bons, não é porque vocês são justos, pelo contrário, é porque o Deus que vocês servem é bom. Israel estava se achando por conquistar ou estar a caminho de uma terra prometida, achando que eram melhores do que as outras nações. E Moisés vai exortar esse povo dizendo: ei, antes de eu interceder por vocês, eu preciso lembrá-los de algo. Vocês não são justos. Pelo contrário, vocês são obstinados. Vocês são inflexíveis. Vocês são pessoas teimosas diante de Deus. Então, tudo que Deus está fazendo por vocês, não pensem que é porque vocês merecem. Porque vocês não merecem. Quando nós não pensamos que as nossas conquistas são frutos do nosso esforço, nós temos a tendência de pensar que nós merecemos as bênçãos de Deus. Ei, querido, você que está aí na sua casa, olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: você não merece. Nós não merecemos. Nós não merecemos o favor, nós não merecemos a graça, nós não merecemos nada de bom que vem do Senhor para nós. Porque quando o Senhor nos encontrou, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas tudo o que Ele faz por nós, e para nós, é somente por Tua graça. É somente por Teu amor e é somente pela Tua infinita bondade. Então Moisés, ele lembra o povo: ei, a força não vem de vocês. E segundo, vocês não são tão bons quanto vocês pensam que são. Então o segundo elemento aqui, após lembrar o povo, Moisés então, ele não volta no tempo esperado e o povo se corrompe. O povo se perde aqui e na impaciência da demora de Moisés, o povo então se torna murmurador e infiel. E eu gostaria de te perguntar algo. Será que você não tem murmurado por conta da demora do cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida? Será que você não tem se tornado ingrato pelas coisas que você ainda não recebeu? Isso aconteceu com o povo de Israel. Conforme a demora foi acontecendo e os dias foram passando, eles se tornaram um povo murmurador, um povo infiel. E ouvia-se os burburinhos entre Israel. Moisés não voltará, Moisés se perdeu pelo caminho, talvez não volte nunca mais. E isso foi suficiente para que o povo então abandonasse o Senhor. E sabe o que é interessante que Moisés vai dizer no capítulo 9 de Deuteronômio? É que o povo se esqueceu e abandonou o caminho do Senhor rápido demais. E o nosso coração, igreja, é assim ainda nos dias de hoje. Nós nos esquecemos das palavras que vêm do Senhor de maneira muito rápida. O Senhor fala algo ao nosso coração hoje, passa-se alguns dias, nós já nos esquecemos dessa palavra, nós já nos esquecemos da sua promessa, nós já nos esquecemos das suas direções. E quantas são as vezes que o Senhor fala algo ao nosso coração e a gente se esquece. A gente simplesmente segue a nossa vida em busca da próxima direção e a gente às vezes desconsidera as direções que o Senhor já nos deu. Então, quando tudo isso acontece, Deus então decide abrir o seu coração para Moisés. Deus vai dizer: Moisés, eu estou muito entristecido com esse povo, porque enquanto você está aqui comigo, eles estão lá embaixo, fazendo todos os tipos de orgia que desagradam e ferem o meu coração. Então, Deus vai se abrir para Moisés. Eu quero te dizer algo. Quando você é íntimo de Deus,
quando você tem intimidade com o seu Senhor, Ele tem prazer em revelar os segredos do seu coração. Salmos 25, 14 vai dizer: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele lhe dará a conhecer a sua aliança. Então Moisés era alguém tão íntimo de Deus, que Deus decidiu então desabafar, compartilhar com o seu amigo aquilo que estava no seu coração. Então, nesse momento, Deus vai pedir permissão a Moisés. Moisés, tive uma ideia, vou destruir esse povo. Vou mandar fogo, vou queimar, vou acabar com todo mundo. E vou começar uma nação de você. Vou começar uma nova aliança através da sua vida. E pense comigo nesse momento. Quem não gostaria de ouvir isso da boca do próprio Deus? Quem não gostaria de ouvir Deus dizendo: ei, eu vou desconsiderar todas as pessoas e vou começar a partir de você? E nesse momento, então, Deus pede permissão a Moisés para destruir o povo. E é nesse momento que eu quero entrar no tema da nossa mensagem. É nesse momento em que surge um coração intercessor. Nós já estamos caminhando para o final da nossa mensagem. Nós já estamos quase encerrando. E nesse momento da história surge então um homem disposto a interceder por aquelas pessoas. O que eu gostaria de te dizer é que a nossa intercessão não tem a ver com o que as pessoas fazem apenas. Não tem a ver se as pessoas são boas ou não, se as pessoas precisam da nossa oração, se elas merecem a nossa oração. O intercessor ele não está preocupado em demasia se as pessoas estão justificadas ou não. Ele simplesmente se coloca à frente dessas pessoas e clama ao Senhor por misericórdia por elas. Nós estamos vivendo um tempo caótico no nosso país. Nós estamos vivendo um tempo difícil, em que nós estamos vendo já o egoísmo sobressaindo no coração das pessoas. Filas no supermercado em que o pensamento é único. Eu garanto o meu. O restante que se vire. Nós estamos chegando num período de tamanho egoísmo em que as pessoas são incapazes de pensar no próximo. Incapazes de pensar no irmão ao lado. Filas quilométricas em farmácias, supermercados, locais em que vendem alimentos por atacado e varejo. Gente, vamos pensar aqui em Moisés. Moisés podia olhar para ele e dizer: eu estou garantido. Eu estou livre da ira de Deus. Mas não. Mesmo o povo errado, Moisés se coloca à frente e diz: não, Senhor. Mesmo amigo de Deus, protegido por Deus, ele decide então se colocar diante de Deus para interceder por aquele povo. Ei, querido, esse é um tempo em que nós precisamos abrir mão das nossas prioridades, abrir mão das nossas preferências, para olharmos para quem está ao nosso lado, para olharmos para quem precisa agora da nossa conscientização, da nossa responsabilidade. Ei, talvez eu, por ser nova, corro um risco menor. Mas se eu pensar somente em mim, eu posso ser uma agente transmissora desse vírus maldito para outras pessoas frágeis, carentes e doentes. Pessoas vulneráveis para terem dessa doença consequências tão mais graves. Moisés se colocou perante esse povo e disse: não, Senhor, esse povo errou, esse povo pecou, mas ainda é o teu povo. Esse povo ainda é a tua propriedade exclusiva, é a tua propriedade particular. Não, Senhor, o que as nações dirão do Senhor? O que as nações dirão do Senhor? Então, queridos, nessa noite eu quero convidar você a interceder pela nossa nação,
a interceder pelas pessoas que precisam agora da sua oração. Ei, igreja, esse é o tempo de nós orarmos. Esse é o tempo de nós clamarmos. Esse é o tempo de nós nos colocarmos na brecha, como os profetas se colocavam no tempo da antiga aliança. Ei, queridos, esse é o momento de nós clamarmos para que esse vírus cesse na nossa nação. E eu tenho um convite para fazer para você. Você está disposto a ser o intercessor da nossa nação nessa última hora, nesse tempo de caos? Se Deus permitiu que você estivesse em casa, você pode, da sua casa, querido, interceder pelas pessoas afetadas, pelas famílias atingidas, pelas famílias na Itália que perderam seus entes queridos. Esse é o momento de nós intercedermos por aqueles que precisam e clamam por socorro. Um coração intercessor, ele sempre clamará pelo povo. E ele sempre lembrará o Senhor das suas promessas. Até que o coração de Deus se mova, o intercessor, ele não para de clamar. Porque um quebrantado coração, ele move o coração de Deus. Um coração sincero, querido, move o coração de Deus. E eu quero te convidar nessa noite, assim como Moisés intercedeu por aquele povo tão teimoso, aquele povo tão obstinado, tão duro de coração. Eu quero te convidar a interceder pelas pessoas, sem pensar se elas merecem ou não, sem pensar se elas são responsáveis ou não, mas unicamente interceder para que a misericórdia de Deus venha sobre o nosso país, venha sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, venha sobre as nações atingidas. Esse, querido, é o meu convite para você nessa noite. Que o Senhor continue falando ao seu coração de uma forma poderosa e grandiosa. Deus abençoe você e nós nos vemos na nossa próxima ministração.